Continuando aquilo que a gente já tinha visto na semana passada, né, a gente vai ver hoje mais duas camadas, né, segurança de redes em mais duas camadas, que agora é a camada de rede e a camada de transporte. Né? Então, na camada de rede, a gente vai fazer algumas observações a respeito dos protocolos existentes na camada de rede e vamos estudar mais a fundo o IPsec, né, que é uma suíte de protocolos, e na camada de transporte a gente vai falar rapidamente sobre TCP e alguns problemas que podem surgir, né, da existência do TCP, e vamos falar sobre segurança na camada de transporte do ponto de vista de criptografia, que daí entra os protocolos SSL e TLS. Né? Hoje, especificamente, a gente só usa TLS, mas a gente vai ver um pouquinho da história de como foram criados esses protocolos também. Então, na última aula, né, a gente viu segurança na camada física e na camada de enlace. Então, a gente viu que na camada física a gente tem uma série de problemas relacionados à disponibilidade, né, pela criação de interferência intencional, que é o jamming, e problemas de confidencialidade, uma vez que é possível bisbilhotar qualquer sinal que está no espectro eletromagnético. Então é necessário, né, de cara, a gente ter algum tipo de criptografia e criar dispositivos, né, ou mecanismos que permitam a transmissão de sinais que estão sofrendo algum tipo de interferência intencional. E na camada de enlace, né, que a gente viu que existem alguns problemas relacionados a diferentes protocolos. A gente viu o protocolo ARP e os problemas relacionados ao protocolo ARP, como ARP poisoning, ARP flooding e ARP spoofing, né? E a gente viu também quais são os mecanismos que são usados para lidar com esse tipo de ataque, e também falamos um pouquinho sobre o WPA. Né? Então, só para recapitular, né, um pouco da aula de redes, a gente sabe que na camada física a gente tem basicamente duas coisas que são equivalentes até em certo ponto, né, que é a ideia de bits ou a ideia de símbolo, né. Então eu pego bits que vêm cujo objetivo da gente é enviar esses bits por um canal de transmissão, transformo ele em símbolo, né? E o símbolo nada mais é do que a representação desses bits, alterando as propriedades de um pulso ou de uma onda, e eu envio esses bits. Já na camada de enlace eu não tenho bits, né? Não são bit a bit ou símbolo a símbolo. Eu tenho já a ideia de frame ou quadro, né? Então eu tenho uma estrutura mais completa que identifica o enlace, né? A gente conhece o endereço de MAC, né? Que é a forma de identificar os dispositivos dentro de um enlace de rede. Né? E no caso da camada de rede, né, ou no caso do protocolo IP, a gente tem a ideia de pacotes. Então é uma rede de comutação de pacotes. Os pacotes nada mais são do que as informações que são transmitidas dentro dos quadros. Né? Lembrando aquela ideia do encapsulamento, o pacote está dentro do quadro, né? Não o contrário. Né? Muitas vezes a gente confunde isso. Então, encapsulamento é as camadas mais próximas da camada física vão encapsulando as informações que vêm das camadas superiores. Né? Então, no caso do protocolo IP, você tem o cabeçalho IP e os dados que são transmitidos nesse pacote, e essa informação toda é encapsulada por um cabeçalho, né, um frame o cabeçalho do frame e o rodapé do frame, né, o frame footer ali. E o que tem, né, nesse cabeçalho IP? Né? O cabeçalho IP ele tem vários campos. Né? Então, para quem não lembra, cabeçalho IP tem o primeiro campo é versão, depois o comprimento do cabeçalho. Né? Aí vem um campo que antigamente era usado como forma de medir qualidade de serviço, né? Então você poderia fazer traffic shaping, né? Por meio desse campo, né? Identificando diferentes tipos de serviços. Esse campo já foi usado para garantir qualidade do serviço de VoIP. Né? Hoje não é mais permitido o uso desse campo para esses fins. Né?
Você tem notificação de congestionamento, né, na rede. Você tem comprimento total do pacote. Depois você tem a identificação, né, o packet tracing, né, para pacotes fragmentados. Você tem a flag de fragmentação, o offset de fragmentação, quer dizer, qual é a dentro dos pacotes do pacote que foi fragmentado, qual é a posição daquele pedaço, né? Você tem o TTL, que é o time to live, que é o tempo de vida do pacote, então que é reduzido em 1 cada vez que o pacote passa por um roteador, né? Quando é zerado o TTL, o pacote morre ali, né? Então ele é descartado e uma mensagem de erro é enviada, né, pro destino pro remetente do pacote. O protocolo que é utilizado pelos dados dentro do pacote. Então, dentro do pacote existem dados, esses dados têm outros protocolos envolvidos, que são de camadas superiores. Então eu posso, por exemplo, usar o protocolo IP e dentro dele eu tenho um pacote TCP. Então lá dentro tem um cabeçalho TCP e esse campo, né, ele serve para indicar que lá dentro do pacote tem um cabeçalho, tem um pacote, né, um conteúdo que é com base no protocolo TCP. Então isso permite identificar qual que é os protocolos que estão sendo usados nas camadas acima, né? Eu tenho o checksum do cabeçalho para verificar a integridade, o endereço de origem, o endereço de destino e um campo com opções que na maioria dos casos quase nunca é utilizado, né? Bom, se você olhar todos esses campos, nenhum desses campos é criptografado. Nenhum desses campos esconde a informação e nenhum desses campos verifica a integridade do conteúdo do pacote. Então aqui eu só tenho a verificação de integridade do cabeçalho por meio de um checksum, que é uma forma de verificação que a gente poderia dizer que é razoavelmente simples, né? Então não tem digamos, um alto valor de verificação de integridade, né, porque é muito diferente de uma função de hash, certo? Só que por outro lado é rápido, né? Fazer o checksum é uma coisa que é rápida e por ser uma coisa que é rápida, muitas vezes é importante para não aumentar a latência da rede, né? Bom, como o IP por si só ele não oferece nenhum tipo de criptografia, você teria que colocar segurança do ponto de vista de implementar uma VPN, do ponto de vista de você ter criptografia ponto a ponto, né, ou qualquer coisa nesse sentido, né, que são coisas equivalentes a uma VPN. Você precisa usar protocolos acima da camada de rede, né, para fazer isso, a princípio, né? Só que existe uma suíte de protocolos, né? Então o IPsec não é um protocolo, é uma suíte de protocolos que lá desde 1990 aproximadamente, né? Alguns protocolos são de 90, outros são um pouco mais para frente, 92, 93. Você tem a possibilidade de oferecer um nível maior de segurança já no nível de rede, né? Por meio dessa suíte de protocolos que é o IPsec. Então ele é um esquema de segurança fim a fim, certo? Então ele pode ser rede para rede, rede para host, host para host, tá? Então ele funciona em qualquer um desses cenários. Ele opera evidentemente na terceira camada do modelo OSI, né, que é a camada de rede, e ele é composto por 3 distintos protocolos. O Authentication Headers, que nada mais é do que a ideia de fazer a autenticação de cabeçalho, né? Na verdade, essa autenticação ela é feita do pacote inteiro, então é para garantir a autenticidade e a integridade do pacote. O Encapsulating Security Payloads, ou ESP, né? A ideia do ESP além de garantir a autenticidade e a integridade do pacote, é garantir a confidencialidade também do pacote, né? E para que tudo isso funcione, é necessário que exista um protocolo de troca de chaves
na internet, né? Porque no final das contas você está falando de troca de chaves que percorrem diferentes redes sobre as quais muitas vezes você não tem controle, né? Esse é o maior desafio de fazer criptografia ponto a ponto. Você não sabe por onde você está passando na rede e o protocolo que você define tem que funcionar em qualquer situação. E para isso existe o SA, o Security Associations, que é um protocolo do IPsec utilizado para digamos, garantir o bom funcionamento do compartilhamento de chaves públicas pela rede, né? A gente vai ver isso mais em detalhe. Na verdade, a gente vai começar vendo justamente como essas chaves são distribuídas, né? Então, para estabelecer os parâmetros de segurança entre dois elementos ou duas redes, né, ou dois hosts ou algo nesse sentido, eu preciso de um protocolo, e esse protocolo é o SA, né? Então eu preciso de um protocolo que defina quais são os algoritmos e quais são as chaves que são compartilhadas, né? Entre os algoritmos, entre digamos, as formas de compartilhamento de chave que podem ser utilizados pelo SA, né, tá a Internet Security Association and Key Management Protocol, o ESA-KMP, né, que dos TIC3 ali que estão citados no slide, ele é o mais antigo, né? Ele opera basicamente fazendo a troca de chave por meio de um algoritmo de 1024 bits Diffie-Hellman, né? Para quem não lembra do Diffie-Hellman, a gente falou rapidamente dele na aula, né? Ele é aquele que a analogia era a mistura de tinta, os baldes de tinta, né, para compartilhar um segredo comum. Então é um algoritmo que permite a troca de chaves, né, de chaves de segredos comuns por um canal inseguro, tá certo? E existem dois outros protocolos que podem ser usados, que é o Internet Key Exchange e a versão 2 do IKE, né? A gente não vai entrar em detalhes de como funciona essa troca de chave. Todos esses protocolos eles estão definidos por RFC. Então, se você precisa saber como eles funcionam, e você consegue acessar essa informação facilmente. Essa informação ela não é restrita nem nada do tipo, né? São protocolos criados pelo IETF, então não é de difícil acesso, né? É só acessar a RFC que condiz com a proposta desses protocolos, tá? Mas a ideia aqui eles permitem, né, o SA vai permitir que diferentes redes ou diferentes hosts façam a troca de chave por meio, né, na camada de rede, né, de uma maneira segura, tá certo? Esse é o objetivo de qualquer um desses três protocolos. E uma vez que você tem essa troca de chaves completada, você pode partir para a segunda etapa do processo, que é fazer, né, garantir a autenticação, ou você garantir a autenticação e integridade, ou autenticação, integridade e confidencialidade, que vai definir se você vai usar o Authentication Headers ou se você vai usar o ESP, né? Então, o AH ele foi desenvolvido no início dos anos 90, né? Ele garante a integridade e autenticidade do pacote, né? Então, além do cabeçalho IP, ele tem o próprio cabeçalho dele, né, digamos assim, que vai guardar as informações relacionadas ao AH. Esse cabeçalho é composto por, primeiro campo, qual é o protocolo do próximo cabeçalho, né? O comprimento do payload que esse pacote carrega, né? Um campo que é reservado, que ainda, enfim, é reservado porque não tem um uso no atual momento, pode ser que venha a ter futuramente, né? O SPI, que são os indexadores de parâmetro de segurança. Então, assim, quando você vai enviar a informação, você precisa dizer qual é o algoritmo, por exemplo, que está sendo utilizado para fazer o hash da informação. E ao invés de você enviar essa informação por texto, dizendo, olha, o algoritmo é tal, você tem
códigos, né? Você tem então, olha, se for 0 aqui, vai ser o MD5. Se for 1, vai ser o SHA-1. Se for 2, é o SHA-1 com saída de 256 bits. Se for o 3, é o SHA-2 256 bits e assim por diante. Então você chama isso, né, de Security Parameters Index. Então você vai indexar os parâmetros de segurança em números, porque é um campo que não é grande, né? Eu não tenho aí 160 bytes para poder falar quais são os parâmetros de segurança do protocolo. Eu tenho poucos bytes para poder fazer isso, então eu uso codificações que são pré-estabelecidas, não é você que escolhe. Tá? Depois você tem o número de sequência do pacote, né? E o valor para verificação da integridade, né? Então você tem o que seria, por exemplo, pode ser um hash, pode ser um HMAC, pode ser enfim, qualquer tipo de algoritmo ou digamos, de técnica que é usada para verificar a integridade e a autenticidade desse pacote. Tá? Então, com esses campos, você já consegue fazer isso, você já tem um protocolo que faz isso. No caso do ESP, ele também foi desenvolvido no início dos anos 90, né? Só que aqui ele tem um bônus, que ele vai garantir a confidencialidade dos dados. Né? No caso do Authentication Header, você não faz criptografia do payload do pacote. Então o payload do pacote vai em texto pleno. Né? Se você não tiver nenhum tipo de criptografia nas camadas superiores do modelo OSI, né, o texto vai conseguir ser observado por qualquer pessoa que capture esse pacote no meio do caminho. Enquanto que, se você usar, por exemplo, o ESP, aí o conteúdo do pacote vai criptografado. Tá? A gente vai ver que, na verdade, tanto o AH quanto o ESP possui dois modos de operações diferentes com algumas distinções. Mas a ideia aqui de fato, vou ter a mesma coisa, vou ter parâmetros de segurança que são escolhidos, quer dizer, qual que é o algoritmo de criptografia simétrica, qual é o algoritmo de hash, as chaves e tudo mais. Né? O número de sequência do pacote e a verificação de integridade do pacote. Além disso, a informação que está dentro do pacote vai criptografada. Né? Só que os dois protocolos têm duas formas de operar. Né? No modo transporte ou no modo túnel. O modo transporte é aquele onde apenas o conteúdo do pacote é criptografado. Isso significa que todo o cabeçalho IP ele vai em texto pleno. Então você consegue ver qual é de fato o endereço de origem, endereço de destino e tudo mais, sem ter nada criptografado. Né? Então o cabeçalho IP, né, ele não é criptografado, e por não ser criptografado não é possível utilizar NAT. Né? Por que não é possível utilizar NAT? Né? NAT, para quem não lembra, Network Address Translation, né? Ou tradução de endereço de internet, é uma das ferramentas, dos protocolos, né, que a gente acabou usando para contornar a questão do endereçamento no IPv4. Então, por exemplo, toda vez que você pode fazer NAT na sua rede, né, quando você tem um roteador, que quando ele vai traduzir um endereço seu na internet para o endereço interno da sua rede, ele pode traduzir de acordo com regras diferentes para enviar esse pacote para destinos diferentes. Então, se você tem um servidor web na sua casa e você quer que o pacote seja redirecionado para aquele servidor web quando ele chega no seu roteador, você pode criar uma regra que pacotes que cheguem com destino para o seu roteador e que estejam utilizando a porta, por exemplo, se estiver usando a porta 443, eles sejam redirecionados para o seu servidor web. Então, quando você usa o AH, não dá para usar NAT. Por quê? Porque se você traduzir o endereço de rede e ao traduzir você muda o endereço de destino que está gravado no pacote, o valor que verifica a integridade do pacote não vai verificar mais, porque você alterou um pedaço do pacote. É a mesma ideia que a gente tinha lá no caso da blockchain, de quando você altera uma informação na blockchain. Se você altera, muda o hash. Se muda o hash, eu não consigo verificar com o hash do próximo bloco, então aquele bloco fica invalidado. Aqui é a mesma coisa. Se você usar NAT, você vai alterar o endereço de destino
do pacote, e ao fazê-lo você vai ferir, né, o processo do Authentication Header pelo fato de ter alterado uma informação que está sendo verificada a integridade por meio desse protocolo, né. No caso do modo túnel, né, todo o pacote é criptografado, e aí eu crio um novo cabeçalho que é incluído, né, na frente do cabeçalho IP criptografado, né. E esse modo túnel, de uma maneira geral, ele é mais utilizado para criar VPNs, porque daí você esconde o IP do endereço de origem e o IP do endereço de destino. Então, o cabeçalho inteiro ele vai criptografado dentro do pacote, junto com o pacote, e você cria um novo cabeçalho, e aí esse novo cabeçalho, evidentemente, ele pode ser alterado, porque não é feita a verificação de integridade em relação a esse novo cabeçalho, só em relação aquele pedaço, né, que ficou colocado lá dentro como cabeçalho antigo, né. Então, são dois modos de operação distintos, né. Bom, essa é a suíte de protocolos que a gente tem para criar VPNs, para criar a possibilidade de uma comunicação confidencial, ponto a ponto, passando por uma quantidade, por qualquer quantidade, qualquer tipo de rede, né, que desde que essas redes funcionem com IP, né. Mas todavia a camada de rede ela não tem só um protocolo para fazer isso e o resto é mil maravilhas. Existem outros protocolos atrelados à camada de rede que podem trazer uma série de dores de cabeça para a gente. O ICMP é um deles, né? O ICMP, para quem não ligou o nome à pessoa, é o protocolo que a gente usa quando a gente faz um ping, né? Então, quando você faz um ping, você está enviando um ICMP equal reply, equal request, né? E quando você recebe a resposta, você está recebendo um equal request para mandar a pergunta, né? E equal reply para receber a resposta. E isso a gente usa como ferramenta de diagnóstico, porque no final das contas, se você está numa rede muito grande, você não tem como ir fisicamente verificar se uma máquina está conectada ou não, você simplesmente usa um terminal para enviar uma mensagem dessa e verificar se, né, a gente usa o jargão, que se está pingando ou não, ou seja, se está ativa, né, conectada àquela máquina ou não. E esse protocolo tem uma série de problemas relacionados a ele, que são razões pelas quais muitas vezes as empresas optam por simplesmente impedir a circulação de pacotes ICMP dentro das suas redes, tá? Então, por exemplo, primeiro, pacote ICMP não tem payload, ou seja, ele não tem conteúdo que vai dentro dele, ele só tem um cabeçalho, né? Que esse cabeçalho, de uma maneira geral, tem 42 bytes. Só que a regra do jogo, né, não impede você de colocar um payload num pacote ICMP, né. Óbvio que se você estiver usando um programa exclusivo para fazer ping ou coisa do tipo, o programa ele não vai colocar payload, né, mas nada impede você de forjar um pacote com payload e submeter esse pacote à transmissão na rede, né. Então, por exemplo, você tem ataques de tunelamento, como, né, por exemplo, o que você consegue fazer usando o software Loki, né? Você tem Smurf Attack, né? Imagina a seguinte situação: você, um atacante de fora da rede, né? E aí só por facilidade, proximidade, vamos usar o exemplo, a rede da UTF-PR. Você sabe que a rede da UTF-PR tem bloqueio de ICMP, então você não consegue mandar ping lá dentro. Suponha que esse bloqueio não existisse. Imagina se você forja um pacote enviando para dentro da rede, né, em broadcast, um equal request, né, simplesmente dizendo assim, ó, o meu IP é esse IP, e aí você coloca um IP de uma rede lá, de uma máquina dentro da UTF. Por exemplo, a máquina do professor Lucas lá dentro na minha sala lá na UTF-PR. Você coloca
o IP da minha máquina como IP de origem desse equal request. E você manda isso em broadcast para a universidade inteira. O que vai acontecer? A universidade inteira vai receber esse pacote e vai responder com um equal reply para mim. E isso pode travar a minha máquina, porque todos os computadores fazendo isso o tempo inteiro vai congestionar o meu link, né? E em alguns casos vai, o meu computador ele não fez nenhum tipo de request. Então vai chegar um monte de pacote de reply que muitas vezes o computador não vai saber o que fazer com eles porque ele não está entendendo, ele não enviou nada para estar recebendo coisas, né? Então isso é um tipo de ataque de negação de serviço que chama Smurf Attack. É quando você está fazendo ao mesmo tempo um spoofing, porque você está fingindo ser alguém, e você está fazendo um flooding, você está inundando uma pessoa de informação que ela não pediu, né, porque você fez por meio de um spoofing, e a pessoa sofre negação de serviço. A pessoa não consegue, digamos, ter um acesso normal à internet, a qualidade da conexão decai rapidamente, né? E muitas vezes você acaba tendo que desconectar o computador e conectar novamente, enfim, e parar o serviço. Então, o ataque de negação de serviço ele tem esse objetivo, né? Se você fala assim, eu comecei um ataque de negação de serviço e a pessoa desligou o computador e eu não consegui mais atacar, você ganhou o ataque, porque o objetivo era esse, era parar o serviço. O computador desligado não presta serviço, então, né, a solução desligar o computador para um ataque de negação de serviço é uma solução tosca. Ela não faz sentido. Por quê? Porque se você desligar, quem estava atacando ganhou, né, a partida. Porque ele cumpriu o objetivo, você não tem o computador funcionando, né? Outra coisa que eu posso fazer é o tal do traceroute, né? Qual que é a ideia do traceroute? Muitos de vocês já devem ter usado isso, porque também é uma ferramenta de diagnóstico em muitas situações, né? Eu quero saber, por exemplo, por que eu consigo me conectar no portal X, que é um portal brasileiro, e não consigo me conectar no portal Y, que é um portal, por exemplo, na Europa, né? Então eu tenho dois sites, um no Brasil, um na Europa. Um eu consigo acessar rapidamente, latência baixa, não tem problema nenhum. O da Europa eu não consigo. Você vai lá, você pega o nome do site, vai no seu terminal e dá um traceroute nome do site, né? O que acontece quando você dá um traceroute, né? Basicamente a ideia é, se eu quero descobrir qual é o caminho percorrido entre o meu computador e o servidor web, eu vou mandando pacotes, né? Por exemplo, ICMP com TTLs diferentes, né? Então eu mando com TTL1, mando com TTL2, mando com TTL3. Por quê? Cada vez que eu mandar e o pacote morrer num roteador, quando eu recebo a resposta de que o pacote não foi, né, destination unreachable, não chegou no destino, ele vem com o IP do roteador aonde o pacote morreu, né, foi descartado. Então, quando eu faço isso, né, quando eu recebo esse pacote de volta, eu consigo ver os IPs que são percorridos até chegar, né, no meu destino. Por isso que é uma ferramenta de diagnóstico e ao mesmo tempo é uma ferramenta para atacar, porque por meio do traceroute eu consigo montar, né, esquematizar, ver, observar qual é a infraestrutura da rede onde, por exemplo, o atacante está tentando, digamos, comprometer algum alvo, tá? Outro ponto, ICMP pode ser usado para port scan, né? Então eu consigo verificar quais serviços estão ativos numa máquina. Por quê? Porque a maioria dos serviços que existem, eles usam portas padrões, né? Então, por exemplo, se você tem um servidor web ele vai operar na porta 80. Se você tem um servidor web HTTPS, ele opera na porta 443, né? Então, se você tem um servidor web e manda um pacote na porta 443 e o servidor web ele não entendeu o que é que você mandou para ele, ele não responde. Agora, se você não tem um servidor web na porta 443 e manda pro sistema operacional uma requisição naquela porta e não tem nada operando naquela porta, ele vai te devolver uma resposta dizendo que o destino é inalcançável, né? Então, com isso você mapeia o que tem ativo e o que não tem ativo dentro do computador, né? Então você faz um port scan,
Tá? Além disso, a gente consegue fazer, né, em determinados casos, a gente consegue verificar qual é o sistema operacional que está sendo utilizado. Por exemplo, no caso do Windows, o TTL, né, de um pacote ICMP é 128 e na maioria dos sistemas baseados em Linux é 64. Então, se eu pingo uma máquina e ela me responde o TTL dela originalmente é um TTL que era 64, eu consigo verificar isso, comparar isso e verificar se a máquina roda Windows ou roda Linux, por exemplo. Tá? E além de tudo, existem outro tipo de ataque que eu posso fazer, que é, por exemplo, o ataque Teardrop, né? Então eu posso enviar pacotes de rede, né? Eu estou falando de camada de rede. Então eu vou enviar um pacote, seja ele ICMP ou não, eu vou enviar um pacote fragmentado e eu vou fazer um overlap de fragmentação. Ou seja, se eu no primeiro pedaço de pacote eu mandei do bit 0, ou melhor, do byte 0 até o byte, né, 220, né, e eu envio isso num frame, no frame seguinte eu tenho que começar no pacote no byte 220. Então o offset teria que ser setado para 220. Mas aí eu estou forjando o pacote, eu vou lá e coloco que o offset é 200 bytes. Então existe 20 bytes repetidos neste segundo fragmento. O sistema não vai saber o que fazer com esses 20 bytes, não vai conseguir remontar o pacote e muitas vezes ele vai reiniciar ou vai crashar o sistema e, portanto, eu consigo fazer um ataque de negação de serviço. Tá? Enfim, isso tem a ver com a implementação do sistema operacional, com a implementação do protocolo no kernel do sistema operacional, com a stack de protocolos e tudo mais, mas é algo que foi realidade por muito tempo e ainda em alguns casos acontece também. Tá? É um tipo de ataque. De uma maneira geral, todos esses ataques eles são, né, é possível a prevenção deles implementando regras simples em firewall, etc. e tal, que a gente vai ver em aulas futuras, mas a gente vai ver como esses ataques podem ser parados de uma maneira geral. O grande problema é quando a técnica usada para parar esse tipo de ataque conflita com uma política que é preciso estar disponível uma determinada característica dentro da sua rede. E aí quando esses objetivos são conflitantes é que mora o perigo, porque ao mesmo tempo você tem que barrar ataques desse tipo e permanecer provendo serviço que muitas vezes é parecido com o que acontece no momento de um ataque. Bom, e aí a gente sobe para a próxima camada de transporte, e o primeiro protocolo que a gente vai ver em camada de transporte é um protocolo bem antigo, que é o TCP. Né? O TCP, o Transmission Control Protocol, é um protocolo orientado à conexão. Né? Para quem não lembra, você basicamente tem na camada de transporte TCP e UDP. TCP, toda vez que você envia um pacote, você recebe uma confirmação de recebimento, e o UDP não, o UDP eu envio o pacote e recebeu bem, não recebeu bem também. Não nos interessa a confirmação. Né? Evidentemente que o TCP vai acabar utilizando muito mais banda do que o UDP, né, no longo prazo, pelo fato dessa necessidade de envio de confirmações. Tá certo? Existem diferentes tipos de ataque que eu posso fazer usando o protocolo TCP. Né? Por exemplo, o SymFlood. Qual a ideia do SymFlood? Toda vez que você quer iniciar uma conexão TCP, o handshake do TCP inicia-se com uma mensagem de SYN, né, de sincronismo, de tentativa de sincronismo. E essa mensagem SYN, ela cria no destino, né, ela abre no destino uma conexão TCP. O destino envia uma mensagem de confirmação, um SYN ACK, e fica aguardando quem iniciou a conexão enviar um ACK. O que acontece quando você faz um SymFlood? Você inicia a conexão, recebe a resposta do servidor e não responde com um ACK. Portanto, se você enviar outro SYN, ele vai abrir outra conexão com você. E essas conexões, elas vão abrindo em paralelo, e existe, obviamente, um limite físico de conexões que um computador pode manter, né, de forma simultânea. Então, você pode floodar um servidor abrindo uma
quantidade gigantesca de requisições, sim, né? E obviamente, né, não fechando essas conexões, né? Isso é fácil digamos, de rebater, né? Basta que você coloque um tempo de vida de conexão, no caso de não receber resposta, curto. Então, se durante 5 segundos você não recebeu o ACK, você derruba aquela conexão e, se quiser, tem que iniciar ela novamente, né? Ou você pode limitar o número de conexões que um determinado IP pode fazer por segundo, ou por minuto, ou por hora, enfim, depende da situação. Bom, a ideia de que você faça, né, esse sim, depois você envia um sim a ser. Então, sim é o cliente que envia, né? O sim aqui, quem envia é o cliente. Depois o sim ACK, servidor, e o ACK é o cliente de novo, né? Quando estabelece essa comunicação, tanto o servidor quanto o cliente, eles escolhem um número aleatório que é utilizado para numerar os pacotes. Então, toda vez, e cada um tem um número. Então, o cliente tem um número para ele e o servidor tem um número para ele, né? Toda vez que o cliente envia um número, envia um pacote, né, ele aumenta o seu sequence number. Toda vez que o servidor envia um pacote, ele aumenta o sequence number dele. Então, sempre assim. E quando eles mandam um ACK, eles aumentam o sequence number um do outro, né? Como esses números de sequências eles são gerados de maneira aleatória, né, existe a possibilidade de você prever esse número, né? Você pode prever esse sequence number e realizar aquilo que a gente chama de sequestro de conexão TCP, né? Ou em inglês o TCP hijacking, né? Então você sequestra a conexão. Você pode fazer um ataque man in the middle no meio de uma conexão TCP, né? Então você rouba a conexão e pode, por exemplo, ludibriar tanto o servidor quanto o cliente para que eles comuniquem-se com você como se você fosse o servidor ou o cliente, depende da situação, né? Mas a ideia é que não é difícil fazer esse tipo de furto de conexão, né? E como é que você impede isso, né? Primeiro, um firewall bem configurado é capaz de impedir esse tipo de ataque. E segundo, que a maioria dos sistemas operacionais, enfim, dos softwares que a gente usa, eles não vão considerar como conexão só o sequence number, né? A conexão agora é formada por um conjunto de parâmetros, como IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, sequence number. Então, todas essas informações vão caracterizar uma conexão TCP e não só o sequence number, né? Isso é um problema que o TCP tem desde a sua criação e ele nunca foi mudado para corrigir isso, porque existe uma possibilidade de fazer uma correção via software sem a necessidade de ter que ficar incluindo mais coisas dentro do protocolo, tá? Bom, gente, se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu, quer que volte em alguma coisa, por favor, fale aí no chat, tô de olho no chat, ou se for o caso, pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta, tá? E agora a gente vai para a última parte dessa aula de hoje, né, que é falar sobre o SSL, né, o Secure Socket Layer, né, e o TLS, né, o Transport Layer Security, que são protocolos de segurança que provê criptografia na camada de transporte, tá certo? O SSL foi descontinuado, né? Ele, evidentemente, a gente não usa mais SSL. Se você usa SSL, você está fazendo errado. Ele foi criado pela Netscape, certo? A primeira versão do SSL, por exemplo, ela nunca entrou em operação de fato, né? O SSL já se iniciou na sua segunda versão. Depois veio a terceira versão do SSL, e quando chegou a terceira versão do SSL, o IETF se reuniu para criar um protocolo de camada, porque o SSL era usado no Netscape, então ele era uma propriedade da Netscape, e portanto a gente sabe que na internet é importantíssimo que os protocolos sejam abertos
para que não exista, né, enfim, você não tenha que pagar a mais por usar determinado protocolo. Isso é importante. A transparência é importante também para, digamos, aumentar a possibilidade de verificação de problemas de segurança, né? Diferente quando você tem uma coisa que é fechada, que fica mais difícil fazer teste, né, de segurança. E o TLS, né, ele surge, no caso a RFC 8446 do IETF ali é da versão 1.3, que é a versão atual, né? O TLS ele surge basicamente como uma cópia, né, do SSL 3, e ele evoluiu depois disso. A versão 1.3 é de 2016, se eu não estou enganado, né? E a versão anterior, que é 1.2, que tem alguns problemas, né, de segurança, dependendo de qual combinação de algoritmo de criptografia, tamanho de chave que você for usar. O TLS 1.2 tem problemas de segurança, mas o TLS 1.2 ele é, se eu não estou enganado, de 2008, tá? Então ele é bem mais antigo, tá certo? Mas uma das principais mudanças que acontece do TLS 1.2 para 1.3 é o handshake, é como as chaves são trocadas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, isso daqui é o handshake de uma conexão, né, que primeiro usa TCP e depois faz a conexão via TLS, e no caso é o TLS 1.2. Então, como funciona a conexão entre cliente e servidor nessa situação? Eu tenho um SYN enviado pelo cliente, o servidor responde com um SYN ACK e o cliente responde com ACK, né? Então, o que acontece é, eu tenho uma comunicação, né, com handshake em 3 etapas, e o estabelecimento de uma conexão, de fato, de uma conexão TCP. Depois que a conexão TCP é estabelecida, eu preciso fazer o handshake da conexão TLS, que vai estabelecer criptografia na comunicação. Então, o primeiro passo é o envio do cliente. O cliente vai enviar um client hello. Nesse client hello, normalmente ele envia, ele vai enviar informações, né? Qual é a versão do protocolo que tem disponível, quais são as cifras que ele tem disponível, etc e tal. E o servidor ele vai responder essa requisição com a escolha de qual protocolo, de qual algoritmo que ele vai usar para fazer a criptografia, e ele vai enviar para o cliente 2 coisas. Primeiro, o certificado dele. Então ele envia o certificado digital, que a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula o que é isso. Ele vai enviar o certificado digital e ele vai enviar um server hello done, ou seja, ele vai falar que o processo de hello está concluído, né? O cliente, por sua vez, recebe a chave pública do servidor, porque ele acabou de enviar o certificado contém a chave pública do servidor, né? Então, e ele envia para o cliente a escolha, quais são os algoritmos que ele quer que sejam utilizados para fazer a comunicação. O cliente então cria a chave, né, simétrica de acordo com as escolhas do servidor, e envia para o servidor, né, a chave simétrica compartilhada entre eles e uma mensagem de que a comunicação foi finalizada pelo lado dele, e o servidor responde dizendo que a comunicação foi finalizada. Tá? Então são 4 etapas, são 4 mensagens. A gente costuma dizer, né, a gente chama handshake, é um número traço way handshake, que quer dizer quantas mensagens são trocadas para finalizar o handshake. O TCP, por exemplo, ele é um 3-way handshake, porque ele tem 3 mensagens: SYN, SYN ACK e ACK. No caso do TLS, eu tenho um 4-way handshake, que é parecido com o handshake lá do WPA que a gente viu. Tá? Então são 4 mensagens trocadas. O que muda do TLS 1.2 para o TLS 1.3? O que muda é o número de mensagens trocadas, que cai de 4 mensagens para 2 mensagens. O que acontece de diferente? Você só tem um client hello e um server hello, mais nada. Por quê? Porque se a gente voltar aqui, né, o cliente ele não escolhe nada no início, porque ele fica esperando o servidor falar para ele quais são
digamos, a combinação de algoritmo e tamanho de chave que ele tem disponível para ver uma intersecção entre o cliente e o servidor. E aí essa informação vem nessa mensagem aqui, nessa segunda mensagem. Então nessa segunda mensagem o seu cliente está está pronto para escolher, né, quais são as chaves e quais são os algoritmos de criptografia. No caso do TLS 1.3, ao invés de fazer essa escolha, né, baseada nessa troca de mensagens inicial, eu pulo essa etapa. O cliente já envia a chave pública dele, né, de uma certa forma, ele já envia um pedaço da chave de criptografia com já, digamos, tentando adivinhar qual é os algoritmos que estão disponíveis no servidor. Tá? Então no TLS 1.3 não tem essas duas primeiras mensagens, só tem as duas finais, na verdade. Então você consegue fazer isso com Diffie-Hellman, né? A gente lembra como é que a gente faz para obter o amarelo aqui, a chave amarela nos dois lados da comunicação, né? Por exemplo, eventualmente, se eu só tenho uma chave pública do cliente, né, e eu quero ter, por exemplo, a chave vermelha, que não tem aqui no cliente, que é criada pelo servidor, e eu quero ter ela do outro lado, né? Então, eu misturo as chaves de tal forma que esse processo de desmisturar a chave seja tão difícil matematicamente de fazer, que no final das contas eu só preciso de uma chave pública para misturar a chave escolhida pelo cliente, e depois que o servidor escolher a chave vermelha, ele envia misturada com essa chave pública que o próprio cliente escolheu também. Então eu só tenho duas trocas de mensagem. Isso basicamente significa o quê? Se eu tenho, ao invés de 4 mensagens, 2, eu reduzi o handshake pela metade, o que implica necessariamente numa redução do consumo de banda feita mundo afora, porque quase toda conexão hoje feita na web é por meio de HTTPS, e HTTPS vai usar o TLS, né? Então, conforme as coisas crescem, conforme os sistemas vão crescendo, a gente começa a ter preocupações que antes a gente não tinha. Então, se a quantidade de informações que tem que trafegar pela rede ela é grande, e existem informações que são desnecessárias, que a gente pode fazer de uma maneira mais simples, é fundamental alterar isso. Porque, embora na conexão cabeada a gente não tenha problemas de banda ou coisa do tipo, né, a gente sempre pode passar mais um cabo de rede, a gente viu que no caso da comunicação sem fio isso não é verdade. Então, quanto menos eu usar a comunicação com coisas que não são úteis, né, que eu posso fazer de uma maneira mais eficiente, melhor se torna o meu sistema de comunicação. Tá? Mais eficiente do ponto de vista de informações que de fato são compartilhadas. E isso daqui não reduz de forma alguma a segurança, né, da rede, porque eu simplesmente estou mudando a forma como é feita. A segurança ainda permanece no mesmo local. A dificuldade, né, de separar essas chaves que são enviadas de forma misturada. Então, a dificuldade de separar uma chave da outra, né, é a segurança dessa comunicação. É o que garante, é o ponto de falha. Se separar uma chave da outra for fácil, então isso daqui não serve, mas não serviria nem nesse caso, nem no TLS 1.2, nem em nenhum caso. Eu tenho que arrumar um outro algoritmo para garantir a segurança da comunicação. Tá? O que é o HTTPS, né, que vocês tanto ouvem falar? É óbvio que ele não é só isso, mas ele é também uma implementação do HTTP junto do TLS. Tá? Então eu tenho o TLS na camada, né, exatamente abaixo do HTTP, e o HTTP por cima. Então o HTTPS nada mais é do que eu fazer o handshake do TLS e depois usar a criptografia em todos os pacotes HTTP que são enviados, né? Então aqui está o HTTP clássico, eu envio um GET, eu recebo um arquivo como resposta, né, de acordo com o GET que eu enviei. Então é um protocolo básico de transferência de hipertexto, né? Então todo arquivo que trafega via HTTP é encarado como um hipertexto, certo? Então funciona dessa forma, tá, ok?
Se vocês quiserem assistir explicações mais aprofundadas, enfim, se aprofundar mais nesse assunto, deixo aí um link de um vídeo no YouTube de quais são as diferenças do HTTP e o HTTPS. É explicado na forma de animação, então fica muito mais tranquilo de entender como aquelas chaves são compartilhadas, tá? Para quem acha interessante essa parte do compartilhamento de chaves, de como que funciona, de como que é garantia a segurança, existe uma série de vídeos no YouTube para explicar cada um dos algoritmos, então desde o Diffie-Hellman, RSA, o próprio algoritmo de curvas elípticas, né? Eu posso usar o Diffie-Hellman com curvas elípticas, enfim, até existem vídeos até de como funcionaria protocolos de criptografia quântica numa situação de compartilhamento de chaves, só para vocês terem uma ideia. Então, não é difícil achar esse tipo de conteúdo e assistir e compreender mais a respeito do assunto, né? Em relação a atividades, né? O que a gente vai fazer com esses conteúdos que a gente está vendo hoje? Uma das atividades que a gente vai fazer nas próximas aulas é a configuração de um servidor Apache com HTTPS e certificação digital, né? Então vai ter uma aula prática, digamos assim, disso, né? Mas uma atividade como foi a atividade 1, como foi a atividade 2, não vai ter, né? A nossa próxima atividade a ser entregue, né, é a atividade 2 da blockchain, e vocês têm até a semana que vem para finalizá-la, né? Como eu disse, ela é uma atividade mais simples do que a atividade 1, então o prazo ficou só em 2 semanas mesmo. Qual que é a atividade depois da blockchain para entregar? Tem a leitura do artigo que já está lá no Moodle, o artigo 1 está lá na parte de leitura complementar, se eu não estou enganado. Tem um artigo 1 que é um artigo sobre algoritmo de prova de participação, né, para blockchain em cloud, tá certo? Então, se você não começou a ler o artigo, leia o artigo, né, vá lendo aos poucos, e depois eu vou postar, provavelmente até amanhã eu posto para vocês o questionário que tem que ser respondido. Aí esse trabalho, no caso, a gente pode deixar para daqui 2 ou 3 semanas, tá? Para vocês finalizarem a leitura e a resposta do questionário. Bom, o que a gente vê na próxima aula? Próxima aula a gente vai ver camada de aplicação, protocolos de camada de aplicação e identidade digital, tá? Então, por hoje é só. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu fico à disposição. Quem quiser perguntar alguma coisa